Em meados da década de 1960, um senhor entrou silenciosamente em um restaurante McDonald's em Manchester, New Hampshire. Ele não estava sozinho. Ao seu lado caminhava seu jovem bisneto, que olhava ao redor com curiosidade e entusiasmo. O menino acreditava que estava prestes a presenciar algo especial. Afinal, seu avô não era um cliente qualquer. Em sua mente, ele era alguém importante, alguém que ajudara a construir o lugar onde estavam. Mas nada de extraordinário aconteceu. Nenhum gerente se aproximou para cumprimentá-los. Nenhum funcionário reconheceu o idoso. Ninguém lhe ofereceu uma refeição gratuita ou uma mesa especial. Como todos os outros, ele simplesmente ficou na fila, esperou sua vez, fez o pedido no balcão e pagou pela comida. O menino se sentiu confuso, até um pouco envergonhado. Como isso foi possível? Como é possível que o homem que ajudou a criar o sistema por trás de um dos restaurantes mais famosos do mundo tenha sido tratado como um completo estranho? Aquele homem discreto era Richard McDonald, um dos dois irmãos que inventaram o sistema revolucionário que mudaria a forma como o mundo se alimenta. Juntamente com seu irmão Maurice, ele construiu o restaurante original, projetou os famosos arcos dourados e desenvolveu o processo de cozimento que alimenta milhões de pessoas todos os dias. Mas a história tem uma maneira curiosa de se lembrar das coisas. Embora os irmãos McDonald tenham criado o sistema, o homem que o transformou em um império global foi outro, Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake que enxergou o potencial onde outros viam apenas um restaurante de sucesso. Em apenas algumas décadas, essa visão se transformaria em uma das marcas mais poderosas da história. No entanto, ao longo do caminho, os nomes dos homens que começaram tudo foram desaparecendo lentamente da história. Hoje, o McDonald's opera em mais de 100 países, atendendo milhões de clientes todos os dias. Mas por trás dos arcos dourados existe uma história que poucos conhecem. A história de seus verdadeiros criadores. Se você tem interesse em descobrir e aprender todos os segredos dessa história incrível, inscreva-se e junte-se a nós, porque neste canal contamos histórias que vão além do que a história oficial nos mostra. Manchester, New Hampshire, no início do século XX, não era uma cidade de oportunidades para os filhos de imigrantes. Ali, entre fábricas de calçados e têxteis, cresceram os irmãos Maurice e Richard McDonald. Seu pai, Patrick McDonald, chegara da Irlanda com sonhos modestos e uma firme convicção de trabalhar duro. Encontrou emprego em uma fábrica de calçados, onde passou mais de 4 décadas entre máquinas de costura e pisos de madeira, supervisionando turnos e obedecendo ordens sem reclamar. Patrick esperava que sua dedicação se traduzisse em segurança para sua família e reconhecimento no final da vida. Uma pequena pensão, um gesto de gratidão de seus empregadores. Mas a realidade foi cruel. Aos 60 anos, foi demitido sem pensão, sem cerimônia, sem uma única palavra de agradecimento. Para seus filhos, foi um golpe inesperado que marcou uma virada em suas vidas. Maurice, o mais velho, e Richard, conhecido como Dick, viram a lealdade do pai não lhe trazer nada. Aquele momento ficou gravado em suas mentes como um lembrete brutal de que depender dos outros poderia ser traiçoeiro. Decidiram então que jamais viveriam sob as regras de outra pessoa. A independência financeira tornou-se um objetivo sagrado. Queriam acumular $1 milhão cada um antes de completarem 50 anos. Para eles não era uma quantia caprichosa, mas a promessa de liberdade, dignidade e justiça diante da injustiça que haviam testemunhado em casa. O caminho pela frente não seria fácil. A educação formal era limitada, as conexões quase inexistentes e o capital mínimo. Mas eles tinham algo que muitos não têm: engenhosidade, determinação e um espírito incansável. No final da década de 1920, com o declínio das fábricas e a escassez de alternativas em Manchester, os irmãos voltaram seus olhos para o oeste. A Califórnia prometia novas oportunidades. Eles se convenceram de que o cinema e a indústria do entretenimento eram caminhos para o sucesso, e assim embarcaram em sua primeira jornada rumo ao desconhecido. Ao chegarem a Los Angeles, suas expectativas se chocaram com a dura realidade. Trabalharam como assistentes de produção em estúdios de cinema, carregando equipamentos, montando cenários e realizando tarefas repetitivas e mal remuneradas. Não havia glamour, nem luzes brilhantes, apenas longas horas e salários miseráveis. Após vários anos de luta e com poucas economias, compraram um cinema em Glendora, uma pequena cidade a leste de Los Angeles, na esperança de que a renda do cinema os aproximasse de seu objetivo. Mas a Grande Depressão não poupou sonhos, e o cinema provou ser um fracasso financeiro.
A venda foi inevitável e a cada prejuízo os irmãos aprenderam que a resiliência seria sua maior aliada. Logo encontraram outra alternativa: vender comida rápida. Em 1937, com a entrada de Patrick nos negócios da família, abriram uma barraca de cachorro-quente perto do hipódromo de Santa Anita, em Monróvia. A temporada de corridas atraía clientes, mas quando os cavalos não corriam, a tranquilidade do local deixava claro que precisavam de algo mais. Maurice, com sua visão estratégica, percebeu a cidade de San Bernardino, um local com trânsito constante, trabalhadores famintos e poucas opções de comida rápida de qualidade. Lá, com um empréstimo modesto e economias que mal chegavam a $5.000, deram vida ao McDonald's Barbecue, uma esquina que mudaria para sempre a história do setor alimentício. O restaurante era simples, mas o problema que enfrentavam era complexo. Muitos produtos, funcionários dispersos e processos ineficientes que impediam o crescimento. Observando os números e estudando a rotina diária, Dick teve uma ideia que transformaria o setor. Simplificar tudo. Um cardápio reduzido, uma cozinha reorganizada, cada funcionário com uma tarefa específica e tempo de serviço medido ao segundo. Aplicando princípios de produção industrial à cozinha, nasceu o conceito que mais tarde seria conhecido como Sistema de Serviço Rápido. Precisão, repetição e velocidade tornaram-se os pilares de sua inovação. O primeiro capítulo de suas vidas na Califórnia não se resume apenas a negócios, mas também a caráter, visão e aprendizado através dos fracassos. Os McDonald não buscavam fama ou riqueza excessiva, mas sim a certeza de que seu esforço, criatividade e talento lhes dariam controle sobre o próprio destino. Das ruas de Manchester à primeira esquina em San Bernardino, a história de Maurice e Richard McDonald é a de homens que transformaram a cozinha em um laboratório de eficiência, lançando as bases para o que hoje conhecemos como a indústria de fast food. Se você quer continuar descobrindo como esses irmãos criaram um império e como um vendedor excêntrico mudaria o destino deles, inscreva-se e junte-se a nós, porque neste canal exploramos as histórias por trás dos nomes que todos pensam conhecer. San Bernardino, na Califórnia, vivia um período de grande crescimento quando os irmãos McDonald abriram seu restaurante. A cidade, com seu fluxo constante de trabalhadores e famílias, oferecia um terreno fértil para ideias ousadas. Mas poucos poderiam prever que uma pequena barraca de hambúrgueres e cachorros quentes mudaria para sempre a forma como milhões de pessoas se alimentam. Maurice e Dick, cientes de que cada segundo contava, começaram a experimentar com cada detalhe das operações diárias. Observavam o comportamento dos clientes, registravam os tempos de espera e analisavam cada etapa na cozinha. Seu objetivo era simples: reduzir o tempo de preparo sem sacrificar a qualidade. Dick foi o arquiteto da mudança. Inspirado na linha de montagem das fábricas de automóveis, ele reorganizou a cozinha para que cada funcionário tivesse uma tarefa específica, eliminando movimentos desnecessários e agilizando o serviço. Cada hambúrguer tinha um lugar designado, cada batata frita era preparada no tempo exato e as bebidas eram servidas sem demora. Maurice, por sua vez, cuidava da gestão financeira e do relacionamento com os fornecedores, garantindo a sustentabilidade de todo o sistema. Juntos, eles criaram um modelo que parecia simples por fora, mas funcionava com precisão matemática. O impacto foi imediato. Os clientes começaram a notar a rapidez do serviço e a consistência da comida. A reputação do restaurante cresceu boca a boca e, em pouco tempo, o San Bernardino se tornou um ponto de referência para quem buscava comida rápida, confiável e acessível. Os irmãos perceberam que haviam encontrado algo maior do que apenas um negócio. Haviam desenvolvido um conceito replicável, um modelo que poderia se expandir sem perder sua essência. Mas o sucesso não veio sem desafios. Manter a qualidade e, ao mesmo tempo, oferecer um serviço mais rápido exigia disciplina constante e supervisão diária. Maurice e Dick passavam horas observando, corrigindo erros e ajustando processos. Cada funcionário precisava entender a importância da precisão e da velocidade, e qualquer desvio poderia afetar a experiência do cliente. Apesar da pressão, os irmãos nunca abriram mão da limpeza, da apresentação ou da atenção aos detalhes. Para eles, a reputação era tão valiosa quanto qualquer ganho financeiro. Enquanto isso, o mundo ao seu redor começava a mudar.
A Segunda Guerra Mundial se aproximava e a economia americana passava por profundas transformações. Os ingredientes estavam ficando mais caros, os suprimentos eram limitados e a demanda flutuava com as estações do ano e a disponibilidade de recursos. Os McDonald's enfrentaram esses obstáculos com criatividade, introduziram métodos para conservar alimentos, ajustaram os cardápios de acordo com a disponibilidade e otimizaram os cronogramas de produção. Cada desafio reforçou sua filosofia. Eficiência e visão de futuro eram essenciais para a sobrevivência e a prosperidade. Durante esse período, surgiu uma figura que mudaria o rumo da história do McDonald's. Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshake, visitou o restaurante em busca de oportunidades. Fascinado pela rapidez do serviço e pela simplicidade do cardápio, ele enxergou um potencial que os irmãos focados nas operações do dia a dia mal conseguiam imaginar. Kroc percebeu que esse modelo poderia se tornar uma franquia nacional, um sistema escalável capaz de multiplicar o sucesso de San Bernardino por todos os Estados Unidos. Os McDonald's eram cautelosos e desconfiados de mudanças rápidas. Haviam aprendido com fracassos passados que a expansão descontrolada poderia ser perigosa. No entanto, Kroc tinha uma visão ambiciosa e um entusiasmo contagiante. Ele propôs uma parceria com eles, levando o conceito para além de uma única cidade. O debate foi intenso. A ideia de franquia era assustadora, mas também despertava um senso de oportunidade. Era a primeira vez que os irmãos se deparavam com a possibilidade de transformar seu pequeno sucesso local em um império que pudesse transcender gerações. Em meio a essa tensão, o restaurante continuou a crescer, aprimorando seu sistema e consolidando sua reputação. A linha de produção na cozinha tornou-se lendária, e a palavra rápido deixou de ser uma opção, tornando-se uma promessa. Todo cliente que entrava sabia que poderia receber um hambúrguer quente em minutos, sem sacrificar o sabor ou a qualidade. A inovação dos irmãos McDonald não era apenas tecnológica ou logística, era cultural, mudando as expectativas sobre o que significava comer fora. Este segundo capítulo mostra que o sucesso não provém apenas de ideias brilhantes, mas sim de disciplina, adaptação e visão estratégica. Os McDonald's criaram mais do que apenas um restaurante. Lançaram as bases para uma revolução silenciosa que transformaria a indústria alimentícia. A chegada de Ray Kroc marcaria o início de um novo capítulo. Um que testaria seus princípios e redefiniria o conceito de franquia. Enquanto o pequeno restaurante de San Bernardino continuava seu sucesso local, o mundo exterior girava em ritmo alucinante. As ruas da cidade fervilhavam e a demanda por fast food crescia a cada dia. Foi nesse contexto que Ray Kroc surgiu, um homem de olhar aguçado e passos calculados, dedicado à venda de máquinas de milkshake. Seu trabalho o levara a dezenas de restaurantes, observando como a comida era preparada e servida, buscando padrões e oportunidades que outros não percebiam. Quando Kroc conheceu os irmãos McDonald, o que ele encontrou não foi simplesmente um negócio de hambúrgueres. Ele descobriu um sistema impecável, quase mecânico, onde cada movimento era medido e cada produto entregue com precisão. Kroc ficou intrigado com a eficiência do local. Não era comum encontrar um restaurante que conseguisse atender tantas pessoas em tão pouco tempo, mantendo um padrão de qualidade consistente. Para ele, aquilo não era apenas um negócio, era um modelo replicável, uma oportunidade de expandir algo que já funcionava perfeitamente. A visão de Kroc era clara: levar o conceito do McDonald's para todas as cidades dos Estados Unidos, criando um sistema de franquias que mantivesse a mesma precisão e rapidez que ele havia observado em San Bernardino. Inicialmente, os irmãos McDonald mostraram-se cautelosos. Dick e Maurice haviam investido anos aperfeiçoando seu restaurante, aprendendo com cada erro e estabelecendo procedimentos que consideravam invioláveis. A ideia de uma expansão em larga escala parecia arriscada para eles. Temiam que, ao depender de terceiros para replicar seu sistema, pudessem perder a consistência que tanto valorizavam. Contudo, a insistência de Kroc foi persistente e meticulosa. Ele ofereceu mais do que apenas entusiasmo. Apresentou números, projeções e um plano detalhado para proteger a qualidade à medida que o número de restaurantes se multiplicasse. Kroc começou a trabalhar ao lado dos irmãos, observando cada passo na cozinha, cada procedimento de atendimento ao cliente e cada método de preparo dos alimentos. Sua abordagem não era improvisada. Ele registrava os tempos exatos, avaliava os movimentos da equipe e sugeria melhorias sutis que não alteravam a essência do restaurante, mas que poderiam facilitar o treinamento de novos franqueados. A relação entre Kroc e os irmãos era um delicado equilíbrio entre admiração e tensão.
Enquanto ele enxergava o potencial para um império nacional, Dick e Maurice permaneciam preocupados com o risco de perder o controle sobre sua criação. Durante esse período surgiram desafios inesperados. Manter a padronização em um único restaurante era uma coisa. Replicá-la em várias unidades, cada uma gerenciada por pessoas diferentes, era outra bem diferente. Kroc insistia na documentação meticulosa de cada procedimento, desde a maneira exata de preparar os hambúrgueres até como dobrar guardanapos e arrumar as bandejas. Ele introduziu manuais detalhados que descreviam cada movimento, cada utensílio e cada tempo de preparo. Para ele, o franchising não era apenas um modelo de negócios, era uma ciência exata que exigia disciplina e monitoramento constante. Ao mesmo tempo, o mercado começava a mudar. As cidades cresciam, a população se mudava para os subúrbios em expansão e a cultura do fast food começava a se consolidar. Kroc entendeu que não precisava apenas vender hambúrgueres, precisava vender uma experiência padronizada que os clientes pudessem reconhecer em qualquer lugar do país. Cada visita a um restaurante tinha que ser familiar, cada sabor tinha que ser idêntico ao original. Essa abordagem visionária lançou as bases para o que décadas depois seria conhecido como a uniformidade característica da rede. Enquanto isso, os irmãos McDonald continuaram a aprimorar seu restaurante original. Dick mantinha a supervisão da cozinha e a atenção aos detalhes, enquanto Maurice garantia a sustentabilidade financeira das operações. Apesar da colaboração com Kroc, o foco deles permaneceu no restaurante que haviam construído do zero. Cada novo desafio, desde fornecedores até mudanças no comportamento do consumidor, era enfrentado com a mesma disciplina que lhes permitira sobreviver e prosperar no competitivo mundo do fast food. Com o tempo, a relação entre Kroc e os irmãos tornou-se mais complexa. Havia admiração e respeito mútuos, mas também atritos inevitáveis. Divergências sobre a velocidade de expansão, a seleção de franqueados e a gestão do modelo de negócios geravam tensão, mas também impulsionavam a inovação. Cada discussão servia para refinar procedimentos, aprimorar sistemas e garantir que a visão de eficiência e agilidade não fosse diluída. Kroc estava convencido de que o sucesso em larga escala exigia ousadia e decisão, enquanto os irmãos valorizavam a prudência e a consistência. Embora o pequeno restaurante continuasse sendo um modelo de eficiência, seus horizontes começavam a se expandir. A ideia de franquia não era apenas um sonho de negócios, representava uma mudança radical na forma como as pessoas percebiam o fast food e a uniformidade do serviço. As bases estavam lançadas, mas o próximo capítulo estava prestes a redefinir a história do McDonald's, marcando a transição de um restaurante local de sucesso para um fenômeno nacional. O capítulo encerrou um momento transformador. Um lugar que começou como um negócio familiar impulsionado pela disciplina e inovação, estava agora à beira de uma expansão que testaria tudo o que os irmãos haviam construído. A chegada de Ray Kroc não foi apenas uma colaboração, foi a porta de entrada para uma nova era, repleta de oportunidades, riscos e decisões que definiriam a história do fast food moderno. À medida que a relação entre Ray Kroc e os irmãos McDonald se consolidava, a ideia de expandir o negócio deixou de ser apenas um plano no papel. Kroc estava convencido de que a fórmula que haviam aperfeiçoado em San Bernardino poderia ser replicada em outras cidades, desde que um controle rigoroso fosse mantido sobre cada detalhe. Ele começou a identificar locais potenciais, observando bairros, rodovias e áreas de grande movimento onde a demanda por fast food começava a crescer. Cada local era avaliado com precisão quase matemática, considerando o fluxo de clientes, a visibilidade e a facilidade de acesso. O sistema de franquias foi projetado para que cada novo restaurante operasse com a mesma eficiência do original. Kroc insistiu em manuais de operação extremamente detalhados que descreviam tudo, desde a disposição dos utensílios na cozinha até a forma como os funcionários deveriam cumprimentar os clientes. Cada movimento era documentado e esperava-se que os potenciais franqueados seguissem essas regras à risca. Disciplina e consistência tornaram-se a base da expansão, e Kroc estava determinado a que nenhum erro afetasse a reputação da marca. Apesar do seu entusiasmo, a expansão apresentou inúmeros desafios. Alguns investidores locais duvidavam da viabilidade do modelo e questionavam a ideia de um sistema tão rígido. Kroc respondeu com números, análises e histórias de sucesso, demonstrando que a eficiência e a consistência podiam gerar lucros sustentáveis. A sua capacidade de persuadir tornou-se um trunfo crucial, e a sua insistência na perfeição começou a formar um exército de franqueados que partilhavam a sua visão.
Enquanto isso, os irmãos McDonald acompanhavam atentamente a implementação do sistema. Dick e Maurice continuaram supervisionando a operação original, garantindo que os princípios estabelecidos não fossem diluídos no processo de expansão. Embora apreciassem a ambição de Kroc, havia uma tensão constante entre preservar a integridade do restaurante original e permitir que a franquia crescesse rapidamente. Cada decisão envolvia um equilíbrio entre controle e confiança, entre tradição e oportunidade. Kroc não estava apenas interessado em abrir novas filiais, ele estava construindo uma rede interconectada onde cada restaurante se tornava um reflexo do original. Ele introduziu programas intensivos de treinamento para franqueados e suas equipes, ensinando-os não apenas a preparar os alimentos corretamente, mas também a manter a experiência completa. Rapidez, limpeza, cortesia e consistência em cada interação. A padronização tornou-se uma arte e Kroc supervisionava pessoalmente a aplicação precisa dos procedimentos. O marketing também desempenhou um papel crucial nesta fase. Kroc compreendeu que a expansão exigia não apenas locais, mas também uma imagem clara e reconhecível que os clientes associassem imediatamente à qualidade e rapidez. Ele desenvolveu um estilo consistente para a sinalização, os menus e as embalagens, de modo que, independentemente da cidade, o restaurante oferecesse uma experiência familiar e confiável. Cada detalhe visual foi concebido para reforçar a identidade da marca, construindo confiança e fidelidade entre os consumidores. Com a abertura de novos restaurantes, surgiram histórias de sucesso e lições aprendidas. Algumas unidades prosperaram desde o primeiro dia, enquanto outras tiveram dificuldades para se adaptar aos procedimentos rigorosos. Kroc utilizou cada experiência para aprimorar os manuais, aperfeiçoar o treinamento e garantir que os erros não se repetissem em futuras franquias. A expansão não se resumia apenas ao crescimento geográfico, mas a um processo de constante aprimoramento e melhoria do sistema. A expansão começou a transformar a dinâmica dos negócios familiares. Embora o restaurante original continuasse sendo um modelo de excelência, os franqueados se tornaram parceiros estratégicos, responsáveis por implementar fielmente a visão de Kroc. A comunicação entre as diversas unidades e a sede em San Bernardino se intensificou, estabelecendo uma rede organizada onde cada restaurante era um elo em um sistema muito maior. A cada inauguração, a marca ganhava reconhecimento e reputação. Os clientes começaram a associar o nome à rapidez, consistência e qualidade, e a demanda cresceu de forma constante. Kroc viu seu plano se concretizar e cada novo restaurante reforçava a ideia de que padronização e disciplina poderiam criar um negócio nacional sólido e confiável. Esse período de expansão também exigiu decisões difíceis. A seleção de franqueados era rigorosa, e Kroc não hesitava em rejeitar candidaturas que não atendessem aos seus padrões. A filosofia de qualidade em detrimento da quantidade passou a definir a concepção da franquia, garantindo que cada novo restaurante mantivesse a experiência do cliente intacta. Enquanto isso, os irmãos McDonald observavam com uma mistura de orgulho e preocupação. O sucesso era inegável, mas também surgiam divergências sobre como o negócio deveria evoluir. Mesmo assim, a colaboração com Kroc permitiu que a visão original do restaurante se multiplicasse, alcançando lugares que os irmãos jamais imaginaram. Cada nova inauguração era um reflexo do trabalho deles, mas também um passo rumo a um futuro que transcendia o restaurante familiar, solidificando a ideia de que um modelo cuidadosamente elaborado poderia revolucionar o setor de fast food. A expansão dos restaurantes estava se acelerando a um ritmo impressionante. Cada nova unidade era um reflexo meticuloso da original, desde o layout da cozinha até a forma como os funcionários recebiam os clientes. No entanto, esse crescimento vertiginoso começava a cobrar seu preço de todos os envolvidos. Para Ray Kroc, cada inauguração representava um triunfo, mas também um desafio constante. Garantir que todas as franquias mantivessem a mesma qualidade e eficiência era uma tarefa que exigia vigilância contínua. Erros em uma única unidade poderiam prejudicar a reputação de toda a marca. Enquanto isso, os irmãos McDonald viam sua criação se transformar em algo maior do que eles próprios. O que começou como um pequeno restaurante familiar em San Bernardino havia se transformado em uma rede de estabelecimentos que começava a dominar o setor de fast food. Embora sentissem orgulho, também havia uma sensação de inquietação. A visão original, baseada no controle absoluto de cada processo e na atenção aos detalhes, agora tinha que coexistir com as ambições expansionistas de Kroc. Essa tensão silenciosa se tornou um desafio diário.
onde cada decisão podia significar a diferença entre o sucesso e a perda de identidade. Kroc dedicou-se a aperfeiçoar cada aspecto do sistema. Ele introduziu treinamentos mais rigorosos para franqueados e funcionários, garantindo que eles entendessem não apenas como preparar a comida, mas também como manter a experiência completa que havia tornado o restaurante famoso. Da rapidez no atendimento à limpeza impecável, nada podia ser deixado ao acaso. A consistência tornou-se um princípio inabalável. Cada hambúrguer, cada porção de batatas fritas e cada bebida tinha que atender a um padrão que os clientes esperavam, sem exceção. O marketing estava se tornando cada vez mais importante. Kroc compreendeu que para consolidar a marca, localizações convenientes não eram suficientes. Era necessário criar uma identidade visual e emocional que os clientes pudessem lembrar. Cores, logotipos e embalagens foram padronizados, e cada detalhe foi projetado para reforçar a sensação de familiaridade e confiança. A publicidade começou a disseminar a ideia de que visitar esses restaurantes não era apenas conveniente, mas também uma experiência confiável e agradável, independentemente da cidade em que o cliente estivesse. No entanto, esse ritmo de crescimento também trouxe conflitos. Alguns franqueados tiveram dificuldades para se adaptar aos procedimentos rigorosos, enquanto outros contestavam decisões relativas à localização, investimento e operações. Kroc foi obrigado a mediar constantemente, aplicando sua autoridade com firmeza, mas também com pragmatismo. O relacionamento com os irmãos McDonald, embora baseado no respeito, tornou-se tenso a cada negociação sobre o controle do sistema e a direção da expansão. Cada reunião era repleta de diplomacia e estratégias para proteger tanto a integridade do negócio quanto sua lucratividade. O sucesso econômico veio rapidamente, mas também começou a cobrar seu preço. A pressão para manter um padrão consistente em todos os restaurantes gerou estresse e tensões internas. Cada erro, cada reclamação de cliente ou falha operacional podia ser sentido como um golpe direto na reputação que estavam construindo. Kroc entendia que a qualidade precisava ser inabalável e estava disposto a tomar decisões difíceis para garantir que nenhuma franquia comprometesse a marca. Disciplina e vigilância tornaram-se fundamentais para sua estratégia de liderança. À medida que a rede de restaurantes crescia, a percepção pública do negócio também aumentava. Os consumidores começaram a reconhecer o nome e a associá-lo à rapidez, eficiência e consistência. Isso não só consolidou a marca, como também intensificou a concorrência no mercado, forçando Kroc e os irmãos McDonald a inovar constantemente. Novas técnicas de produção, melhorias logísticas e ajustes no cardápio surgiram em resposta à crescente demanda e ao desafio de manter a qualidade em todas as unidades. Entretanto, a relação entre Kroc e os irmãos estava se tornando mais complexa. A expansão trouxe prosperidade, mas também divergências estratégicas e filosóficas. Kroc buscava um crescimento mais agressivo, enquanto os irmãos se preocupavam em preservar a essência do restaurante original. Essa tensão influenciou todas as decisões, desde a abertura de novas unidades até a seleção e o treinamento de franqueados. Cada passo precisava equilibrar visão e tradição, inovação e fidelidade aos princípios fundadores. O capítulo sobre expansão também revelou o poder da padronização. Cada procedimento documentado, cada regra rigorosamente aplicada, demonstrou que um sistema bem projetado poderia sustentar um crescimento massivo sem perder sua essência. No entanto, esse controle absoluto exigia supervisão constante e uma liderança incansável, disposta a tomar decisões difíceis para manter a consistência da marca. A combinação de inovação, disciplina e visão estratégica começou a transformar o que era um restaurante familiar em uma máquina de negócios capaz de mudar o setor para sempre. Assim, com a abertura de novos restaurantes em diversas cidades, a marca consolidou sua presença e reputação. Cada unidade não era apenas um ponto de venda, mas um testemunho do cuidado, da disciplina e da visão que haviam começado em San Bernardino. A expansão demonstrou que um modelo replicável, rigorosamente padronizado e cuidadosamente controlado poderia se tornar a base de um sólido negócio nacional, estabelecendo um precedente que outros setores começariam a observar atentamente. À medida que a rede de restaurantes se multiplicava pelo país, Ray Kroc começou a enxergar além do simples negócio de vender hambúrgueres e batatas fritas. Cada inauguração representava não apenas um novo ponto de venda, mas também um passo estratégico para consolidar uma presença nacional que nenhum concorrente pudesse ignorar.
Sua visão havia evoluído. Não se tratava mais apenas de vender fast food, mas de criar um sistema replicável, consistente e reconhecível que pudesse crescer sem perder sua identidade. Os irmãos McDonald, embora ainda envolvidos, concentraram-se mais na supervisão das operações diárias, garantindo que a essência do restaurante original não fosse diluída pela expansão. Para eles, cada unidade tinha que ser uma extensão fiel do conceito que haviam desenvolvido em San Bernardino: eficiência, qualidade e atenção aos detalhes. No entanto, a escala do crescimento tornou essa supervisão direta impossível, e a dependência de Kroc tornou-se cada vez mais crucial. Com seu estilo implacável e energia incansável, ele assumiu a responsabilidade de garantir que cada franquia atendesse aos padrões estabelecidos. Kroc compreendeu que um sistema de sucesso precisava de mais do que apenas boas operações. Exigia liderança e disciplina em todos os níveis. Ele implementou programas de treinamento para franqueados e gerentes, concebidos para ensinar não apenas como preparar os produtos, mas também como gerenciar equipes, manter os padrões de limpeza e fornecer um serviço que gerasse satisfação consistente do cliente. A consistência era fundamental. Um cliente que visitasse um restaurante em Chicago deveria ter a mesma experiência que um em Miami. Cada detalhe, do uniforme ao layout da cozinha, tinha que ser idêntico, reforçando a percepção de uma marca confiável e profissional. A publicidade tornou-se um pilar fundamental. Kroc compreendeu que não bastava oferecer uma experiência impecável. Era essencial que o público conhecesse e se lembrasse da marca. As campanhas passaram a focar na transmissão de rapidez, familiaridade e qualidade, criando uma conexão emocional com os consumidores. Os anúncios não promoviam apenas um produto, mas uma promessa: a garantia de que, em qualquer cidade, um cliente poderia confiar no que receberia. Essa estratégia permitiu que a marca se enraizasse no imaginário coletivo, posicionando-a como líder incontestável no mercado de fast food. Ao mesmo tempo, os desafios internos persistiam. A expansão trouxe tensões com alguns franqueados que resistiam a seguir as rígidas regras operacionais ou buscavam maior controle sobre suas unidades. Kroc precisava equilibrar firmeza e diplomacia, usando sua autoridade para proteger a integridade do sistema sem negligenciar o relacionamento com os parceiros externos. Cada conflito era um teste, um lembrete de que manter a uniformidade e o controle era tão importante quanto abrir novas filiais. A visão de Kroc também abrangia a inovação constante. Novas técnicas de produção foram exploradas para acelerar o tempo de serviço sem sacrificar a qualidade. Os cardápios foram ajustados para atender às preferências regionais e estratégias logísticas foram testadas para otimizar o abastecimento dos restaurantes. Cada melhoria foi implementada sistematicamente, visando o crescimento sustentável do império e uma experiência impecável para o cliente de forma consistente. Entretanto, a relação com os irmãos McDonald permaneceu complexa. Eles continuavam a valorizar a integridade do conceito original, enquanto Kroc buscava uma expansão agressiva e oportunidades de crescimento que, por vezes, contradiziam a visão inicial. Esse equilíbrio entre tradição e ambição definia cada passo que davam juntos. Decisões sobre novas localizações, seleção de franqueados e ajustes operacionais eram cuidadosamente discutidas, cientes de que qualquer desvio poderia prejudicar a reputação que haviam construído com tanto esforço. O império começava a tomar forma, mas também revelava seu lado mais exigente. Kroc trabalhava incansavelmente, revisando contratos, visitando locais, supervisionando treinamentos e resolvendo conflitos. A pressão para manter um padrão consistente em todos os restaurantes era imensa, e cada erro poderia ter repercussões significativas. No entanto, sua determinação era inabalável. Ele entendia que a chave para o sucesso residia na disciplina, na atenção aos detalhes e na capacidade de replicar um sistema comprovado repetidas vezes sem perder a consistência. À medida que os restaurantes se multiplicavam e a marca ganhava reconhecimento, a influência de Kroc expandiu-se para além das operações do dia a dia. Sua abordagem empresarial começou a atrair a atenção de outras empresas, que viram em seu método um modelo para replicação eficiente, controle de qualidade e expansão estratégica. A maneira como ele transformou um pequeno restaurante em um império nacional demonstrou que um conceito sólido, aliado à liderança e à visão, poderia superar quaisquer limitações geográficas ou culturais. À medida que a rede de restaurantes se multiplicava pelo país, Ray Kroc começou a enxergar além do simples negócio de vender hambúrgueres e batatas fritas. Cada inauguração representava não apenas um novo ponto de venda, mas também um passo estratégico para consolidar uma presença nacional que nenhum concorrente pudesse ignorar.
Sua visão havia evoluído. Não se tratava mais apenas de vender fast food, mas de criar um sistema replicável, consistente e reconhecível que pudesse crescer sem perder sua identidade. Os irmãos McDonald, embora ainda envolvidos, concentraram-se mais na supervisão das operações diárias, garantindo que a essência do restaurante original não fosse diluída pela expansão. Para eles, cada unidade tinha que ser uma extensão fiel do conceito que haviam desenvolvido em San Bernardino: eficiência, qualidade e atenção aos detalhes. No entanto, a escala do crescimento tornou essa supervisão direta impossível e a dependência de Kroc tornou-se cada vez mais crucial. Com seu estilo implacável e energia incansável, ele assumiu a responsabilidade de garantir que cada franquia atendesse aos padrões estabelecidos. Kroc compreendeu que um sistema de sucesso precisava de mais do que apenas boas operações. Exigia liderança e disciplina em todos os níveis. Ele implementou programas de treinamento para franqueados e gerentes, concebidos para ensinar não apenas como preparar os produtos, mas também como gerenciar equipes, manter os padrões de limpeza e fornecer um serviço que gerasse satisfação consistente do cliente. A consistência era fundamental. Um cliente que visitasse um restaurante em Chicago deveria ter a mesma experiência que um em Miami. Cada detalhe, do uniforme ao layout da cozinha, tinha que ser idêntico, reforçando a percepção de uma marca confiável e profissional. A publicidade tornou-se um pilar fundamental. Kroc compreendeu que não bastava oferecer uma experiência impecável. Era essencial que o público conhecesse e se lembrasse da marca. As campanhas passaram a focar na transmissão de rapidez, familiaridade e qualidade, criando uma conexão emocional com os consumidores. Os anúncios não promoviam apenas um produto, mas uma promessa: a garantia de que, em qualquer cidade, um cliente poderia confiar no que receberia. Essa estratégia permitiu que a marca se enraizasse no imaginário coletivo, posicionando-a como o líder incontestável no mercado de fast food. Ao mesmo tempo, os desafios internos persistiam. A expansão trouxe tensões com alguns franqueados que resistiam a seguir as rígidas regras operacionais ou buscavam maior controle sobre suas unidades. Kroc precisava equilibrar firmeza e diplomacia, usando sua autoridade para proteger a integridade do sistema sem negligenciar o relacionamento com os parceiros externos. Cada conflito era um teste, um lembrete de que manter a uniformidade e o controle era tão importante quanto abrir novas filiais. A visão de Kroc também abrangia a inovação constante. Novas técnicas de produção foram exploradas para acelerar o tempo de serviço sem sacrificar a qualidade. Os cardápios foram ajustados para atender às preferências regionais e estratégias logísticas foram testadas para otimizar o abastecimento dos restaurantes. Cada melhoria foi implementada sistematicamente, visando o crescimento sustentável do império e uma experiência impecável para o cliente de forma consistente. Entretanto, a relação com os irmãos McDonald permaneceu complexa. Eles continuavam a valorizar a integridade do conceito original, enquanto Kroc buscava uma expansão agressiva e oportunidades de crescimento que, por vezes, contradiziam a visão inicial. Esse equilíbrio entre tradição e ambição definia cada passo que davam juntos. Decisões sobre novas localizações, seleção de franqueados e ajustes operacionais eram cuidadosamente discutidas, cientes de que qualquer desvio poderia prejudicar a reputação que haviam construído com tanto esforço. O império começava a tomar forma, mas também revelava seu lado mais exigente. Kroc trabalhava incansavelmente, revisando contratos, visitando locais, supervisionando treinamentos e resolvendo conflitos. A pressão para manter um padrão consistente em todos os restaurantes era imensa, e cada erro poderia ter repercussões significativas. No entanto, sua determinação era inabalável. Ele entendia que a chave para o sucesso residia na disciplina, na atenção aos detalhes e na capacidade de replicar um sistema comprovado repetidas vezes sem perder a consistência. À medida que os restaurantes se multiplicavam e a marca ganhava reconhecimento, a influência de Kroc expandiu-se para além das operações do dia a dia. Sua abordagem empresarial começou a atrair a atenção de outras empresas, que viram em seu método um modelo para replicação eficiente, controle de qualidade e expansão estratégica. A maneira como ele transformou um pequeno restaurante em um império nacional demonstrou que um conceito sólido, aliado à liderança e à visão, poderia superar quaisquer limitações geográficas ou culturais. À medida que a rede de restaurantes crescia, a visão de Ray Kroc começou a tomar uma forma mais sólida e tangível. Cada nova inauguração não era apenas mais uma unidade no mapa, mas um testemunho do sistema que ele havia implementado com sucesso.
Um modelo replicável que funcionava com precisão quase mecânica, da rapidez do atendimento à consistência de cada hambúrguer servido. Esse refinamento meticuloso era a chave para o crescimento, e Kroc sabia disso. Cada restaurante tinha que refletir a mesma experiência, independentemente da cidade ou da distância, porque a marca dependia dessa uniformidade para manter sua credibilidade e prestígio. O controle sobre as franquias tornou-se essencial. Kroc implementou um sistema de auditorias e supervisão constante, garantindo que cada estabelecimento atendesse aos padrões que ele considerava indispensáveis. Para ele, a disciplina era tão importante quanto a visão. Um único desvio poderia comprometer a reputação construída ao longo de anos. A estrutura hierárquica que ele estabeleceu não visava limitar os franqueados, mas sim proteger a essência do negócio e garantir que cada cliente recebesse a mesma experiência de qualidade. Essa combinação de liberdade limitada e controle rigoroso era, aos olhos de Kroc, a fórmula para o sucesso sustentável. Enquanto isso, os irmãos McDonald viam sua criação evoluir em uma direção que jamais imaginaram. O que começara como um restaurante inovador com um sistema de cozinha otimizado e serviço rápido, transformara-se em um fenômeno comercial nacional. A empolgação de ver seu conceito crescer coexistia com certa apreensão. Kroc tinha uma ambição insaciável e, embora respeitassem sua capacidade de expandir a marca, nem sempre concordavam com sua abordagem agressiva aos negócios. A tensão entre manter a essência original e buscar um crescimento vertiginoso tornava-se evidente em cada reunião estratégica, em cada debate sobre novos mercados ou parceiros comerciais. A publicidade tornou-se uma ferramenta poderosa para consolidar a presença da marca. Kroc compreendeu que oferecer um produto de qualidade não era suficiente. Era necessário criar uma identidade reconhecível e aspiracional. Os anúncios passaram a destacar não apenas a comida rápida e eficiente, mas a experiência completa de visitar um restaurante McDonald's, um lugar familiar, confiável e moderno. Essa estratégia de marketing não só atraiu clientes, como também fortaleceu o valor percebido de cada franquia, tornando o investimento em uma unidade uma decisão atraente e segura para novos parceiros. Ao mesmo tempo, o ritmo de expansão apresentou novos desafios. Abrir dezenas de restaurantes em diferentes cidades exigiu um esforço logístico monumental. Da seleção de locais estratégicos ao treinamento de novos funcionários e à coordenação de fornecedores, cada detalhe precisava ser planejado com antecedência. Kroc tornou-se a peça-chave dessa complexa engrenagem, garantindo que a cadeia de suprimentos funcionasse sem problemas e que cada restaurante estivesse preparado para replicar a experiência que havia feito do McDonald's uma marca de confiança. Conflitos com franqueados e potenciais parceiros eram inevitáveis. Alguns questionavam a rigidez das regras. Outros buscavam negociar termos especiais. Kroc entendia que gerenciar esses relacionamentos exigia habilidade e firmeza. Seu estilo era direto. Ele não comprometia a essência do modelo, mas sabia se adaptar às circunstâncias específicas, se necessário, para proteger o crescimento da marca. Essa capacidade de equilibrar flexibilidade e controle foi um dos motivos pelos quais a expansão continuou de forma tão constante, consolidando o império que ele havia idealizado. Em paralelo, Kroc cercou-se de uma equipe de confiança, pessoas que compartilhavam sua visão e podiam implementar sua estratégia em múltiplas frentes. De supervisores de operações a especialistas em marketing, a rede de profissionais cuidadosamente selecionada permitiu um crescimento não apenas rápido, mas também organizado. A estrutura que ele criou garantiu que a marca não dependesse exclusivamente de sua presença física ou liderança direta, mas de um sistema robusto capaz de se sustentar mesmo quando ele não estivesse presente em todas as decisões do dia a dia. A consolidação do império também teve um impacto cultural. O McDonald's deixou de ser apenas um restaurante e tornou-se um símbolo de modernidade, eficiência e acessibilidade. A percepção pública passou a associar o nome à inovação e confiabilidade no atendimento, e a marca começou a permear o cotidiano de milhões de pessoas. Cada inauguração gerava um efeito dominó. Mais clientes, mais franquias, maior visibilidade. O crescimento econômico e social estavam interligados à estratégia de negócios e Kroc compreendeu que esse efeito multiplicador seria fundamental para o futuro do império. À medida que a fase de expansão se aproximava do fim, o império começou a revelar sua verdadeira dimensão.
Não se tratava apenas de uma coleção de restaurantes. Era um sistema organizado e replicável, capaz de ser sustentado em larga escala e de enfrentar desafios logísticos, econômicos e culturais sem perder sua coerência. Disciplina, visão estratégica e atenção aos detalhes transformaram um pequeno conceito em um fenômeno nacional. Kroc, com sua determinação e liderança, alcançou algo maior do que ele próprio, uma marca que redefiniria o setor de fast food e deixaria uma marca indelével na história dos negócios. Com a rápida expansão de sua rede de restaurantes, Kroc começou a enfrentar os dilemas que toda grande empresa encontra: decisões que poderiam consolidar seu império ou colocá-lo em risco. Cada nova cidade, cada novo parceiro, representava uma oportunidade, mas também um desafio. Não bastava simplesmente replicar a fórmula original. Ele precisava se adaptar a diferentes mercados, culturas locais e clientes com expectativas variadas. A flexibilidade estratégica tornou-se tão importante quanto a execução disciplinada. Enquanto isso, os irmãos McDonald assistiam à sua criação se transformar irreversivelmente. O que antes era um restaurante local, um projeto familiar cuidadosamente elaborado, havia se tornado um complexo sistema corporativo, dominado por contratos, franquias e políticas rígidas. Para eles, a emoção de ver seu conceito crescer coexistia com a nostalgia de suas origens. A cozinha aberta, a interação direta com os clientes, o orgulho do trabalho artesanal. Era um contraste inevitável. A expansão trazia sucesso, mas também um distanciamento da essência que haviam criado. O rápido crescimento gerou tensões internas. Alguns franqueados começaram a questionar as regras impostas por Kroc. Outros desejavam autonomia para implementar mudanças locais. Kroc, firme em sua visão, entendia que a uniformidade era a chave para o sucesso e que qualquer desvio poderia diluir a marca. No entanto, ele também precisava equilibrar firmeza com negociação, pois manter os parceiros satisfeitos era essencial para sustentar a expansão. Cada decisão se tornou um delicado exercício de equilíbrio. Autoridade versus colaboração, controle versus confiança. Além disso, a logística do império tornava-se mais complexa a cada dia. Coordenar o abastecimento de centenas de restaurantes exigia uma precisão quase militar. Cada ingrediente tinha que chegar a tempo e, em perfeitas condições, cada funcionário tinha que ser treinado para atender a padrões uniformes e cada restaurante tinha que operar com a mesma eficiência do original. A implementação de sistemas de controle e auditoria tornou-se indispensável. Sem eles, o crescimento teria mergulhado no caos. Em paralelo, Kroc liderou inovações em marketing e publicidade. Ele compreendeu que a percepção pública era tão importante quanto a qualidade do produto. Os anúncios passaram a focar em experiências familiares, na rapidez e confiabilidade do serviço e na consistência que diferenciava o McDonald's de seus concorrentes. Cada campanha visava não apenas atrair clientes, mas também consolidar uma identidade forte e reconhecível, criando uma conexão emocional com a marca que ia além do simples fast food. Conflitos com parceiros e decisões estratégicas não eram os únicos desafios. A concorrência começava a perceber a fórmula do sucesso e se aproximava com táticas agressivas. Kroc, sempre vigilante, sabia que cada movimento da concorrência precisava ser antecipado e neutralizado. Inovação constante em operações, marketing e expansão territorial tornou-se uma necessidade para se manter à frente. Cada inauguração de restaurante também era uma mensagem para a concorrência. O McDonald's estava crescendo rapidamente e cada nova unidade era uma prova de sua liderança no setor. Em nível pessoal, Kroc enfrentou pressão e críticas tanto dentro quanto fora da empresa. Sua ambição de construir um império o colocou sob o escrutínio de investidores, parceiros e funcionários. As decisões que ele tomou afetaram não apenas sua empresa, mas também a vida de milhares de pessoas ligadas à rede. Sua liderança foi medida não apenas por resultados financeiros, mas também pela forma como manteve a coesão e a motivação dentro de uma organização em constante expansão. Com a rápida expansão de sua rede de restaurantes, Kroc começou a enfrentar os dilemas que toda grande empresa encontra. Decisões que poderiam consolidar seu império ou colocá-lo em risco. Cada nova cidade, cada novo parceiro representava uma oportunidade, mas também um desafio. Não bastava simplesmente replicar a fórmula original, ele precisava se adaptar a diferentes mercados, culturas locais e clientes com expectativas variadas. A flexibilidade estratégica tornou-se tão importante quanto a execução disciplinada. Enquanto isso, os irmãos McDonald assistiam à sua criação se transformar irreversivelmente.
O que antes era um restaurante local, um projeto familiar cuidadosamente elaborado, havia se tornado um complexo sistema corporativo, dominado por contratos, franquias e políticas rígidas. Para eles, a emoção de ver seu conceito crescer coexistia com a nostalgia de suas origens. A cozinha aberta, a interação direta com os clientes, o orgulho do trabalho artesanal. Era um contraste inevitável. A expansão trazia sucesso, mas também um distanciamento da essência que haviam criado. O rápido crescimento gerou tensões internas. Alguns franqueados começaram a questionar as regras impostas por Kroc. Outros desejavam autonomia para implementar mudanças locais. Kroc, firme em sua visão, entendia que a uniformidade era a chave para o sucesso e que qualquer desvio poderia diluir a marca. No entanto, ele também precisava equilibrar firmeza com negociação, pois manter os parceiros satisfeitos era essencial para sustentar a expansão. Cada decisão se tornou um delicado exercício de equilíbrio: autoridade versus colaboração, controle versus confiança. Além disso, a logística do império tornava-se mais complexa a cada dia. Coordenar o abastecimento de centenas de restaurantes exigia uma precisão quase militar. Cada ingrediente tinha que chegar a tempo e, em perfeitas condições, cada funcionário tinha que ser treinado para atender a padrões uniformes e cada restaurante tinha que operar com a mesma eficiência do original. A implementação de sistemas de controle e auditoria tornou-se indispensável. Sem eles, o crescimento teria mergulhado no caos. Em paralelo, Kroc liderou inovações em marketing e publicidade. Ele compreendeu que a percepção pública era tão importante quanto a qualidade do produto. Os anúncios passaram a focar em experiências familiares, na rapidez e confiabilidade do serviço e na consistência que diferenciava o McDonald's de seus concorrentes. Cada campanha visava não apenas atrair clientes, mas também consolidar uma identidade forte e reconhecível, criando uma conexão emocional com a marca que ia além do simples fast food. Conflitos com parceiros e decisões estratégicas não eram os únicos desafios. A concorrência começava a perceber a fórmula do sucesso e se aproximava com táticas agressivas. Kroc, sempre vigilante, sabia que cada movimento da concorrência precisava ser antecipado e neutralizado. Inovação constante em operações, marketing e expansão territorial tornou-se uma necessidade para se manter à frente. Cada inauguração de restaurante também era uma mensagem para a concorrência. O McDonald's estava crescendo rapidamente e cada nova unidade era uma prova de sua liderança no setor. Em nível pessoal, Kroc enfrentou pressão e críticas tanto dentro quanto fora da empresa. Sua ambição de construir um império o colocou sob o escrutínio de investidores, parceiros e funcionários. As decisões que ele tomou afetaram não apenas sua empresa, mas também a vida de milhares de pessoas ligadas à rede. Sua liderança foi medida não apenas por resultados financeiros, mas também pela forma como manteve a coesão e a motivação dentro de uma organização em constante expansão.